Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu vou apresentar o projeto Investigação do Potencial de Atividade Antimicrobiana da Óleo-Resina de Alecrim para o Seminário de Iniciação Científica 2024 da Universidade Federal de Juiz de Fora. As alunas foram Beatriz Vilela Tomé e Marcele Silva Alves de Paula. Colaboradores: Ana Bárbara Polo, professor doutor Rodrigo Luiz Fabre e orientadora, professora doutora Ana Carolina Moraes Apolônio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a resistência antimicrobiana, RAM, é um processo natural que ocorre por meio de mudanças genéticas em patógenos, agravado por meio do uso indevido e excessivo de antimicrobianos. Diante desse cenário, a RAM constitui um problema de saúde pública, pois ameaça a capacidade de tratar infecções comuns, além de gerar complicações e custos elevados para o sistema e para a economia. Nesse contexto, em virtude do surgimento de cepas resistentes aos antimicrobianos convencionais, as drogas de origem vegetal foram consideradas alternativas promissoras no combate a esses micro-organismos. Dito isso, a droga vegetal utilizada neste trabalho foi a Salvia rosmarinus spen, popularmente conhecida como alecrim, que além de ser uma planta aromática cultivada amplamente pelo mundo, sua produção é de baixo custo. O alecrim possui propriedades biológicas interessantes. Dentre elas podemos citar atividade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana, devido à sua variada e complexa composição química, como a presença de ácidos fenólicos e flavonoides. Assim, o presente estudo teve como objetivos a avaliação da atividade antimicrobiana da óleo-resina de alecrim frente a linhagens sensíveis e resistentes de bactérias e fungos e a determinação da concentração inibitória mínima, SIM, e concentração microbicida mínima, CMM, para a óleo-resina de alecrim para diferentes micro-organismos. Como metodologia, foi realizado o teste de disco-difusão, em que é utilizado para avaliar a sensibilidade de micro-organismos frente a antimicrobianos. Sendo assim, são utilizados discos impregnados com óleo-resina de alecrim, colocados em um meio de cultura sólido, inoculado com o micro-organismo. À medida que a óleo-resina de alecrim se difunde, há a formação de uma zona de inibição ao redor do disco. O diâmetro dessa zona é medido e comparado com os padrões estabelecidos para determinar a sensibilidade do micro-organismo. Então, neste trabalho, utilizou-se a Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa e o Staphylococcus aureus MRSA. Foram feitas as suspensões bacterianas ajustadas com relação à escala McFarland. Além disso, os discos foram impregnados com 3 diferentes concentrações da óleo-resina de alecrim, além do controle da iodopolividona. Após a incubação, foram feitas a medição do halo de inibição. Além disso, foram feitos também os ensaios de concentração inibitória mínima, SIM, e concentração microbicida mínima, CMM, que são utilizados para determinar a susceptibilidade ou resistência de estirpes bacterianas às substâncias antimicrobianas, sendo essas as linhagens bacterianas e fúngicas testadas nessa metodologia. Os testes de SIM foram realizados através do método de microdiluição em placa de 96 poços em caldo Miller-Hinton. Como controle de atividade, foram utilizados azitromicina e nistatina. A óleo-resina de alecrim foi diluída em DMSO e depois em caldo Miller-Hinton, de forma que a concentração inicial na placa fosse de 5 mg por ml. Feito isso, prosseguiu-se com as diluições seriadas na placa e incubação por 24 horas em atmosfera adequada. E então, a partir dos resultados obtidos nas placas de SIM, foram retirados alíquotas dos poços em que houve inibição do crescimento microbiano para verificar se ocorreu morte celular ou apenas paralisação da maquinaria celular, sendo este o teste de concentração microbicida mínima. Falando um pouco sobre os resultados e as discussões, o disco de fusão da óleo-resina de alecrim, as 3 espécies bacterianas, a Pseudomonas aeruginosa, o Staphylococcus MRSA e a Acinetobacter baumannii, apresentaram um halo de inibição frente à óleo-resina de 6 mm, em que a Pseudomonas apresentou os valores dos halos referentes aos valores do disco, sendo em torno de 6 mm. Sendo possível perceber que a Pseudomonas apresentou o mesmo valor de halo tanto para a óleo-resina de alecrim quanto para o controle, demonstrando que há uma baixa susceptibilidade da Pseudomonas mesmo com a utilização de antissépticos tradicionais. Além disso, para o Staphylococcus MRSA, os resultados mostram um halo de inibição variando de 6 mm para os discos e 12 mm para o controle. Já com relação à Acinetobacter baumannii, os valores dos halos foram referentes aos valores dos discos em torno de 6 mm. Sendo assim, embora os valores dos halos tenham sido significantemente menor que o valor do halo do controle, a natureza apolar da óleo-resina de alecrim pode ter interferido na difusão pelo agar. Com relação aos resultados da concentração inibitória mínima e a concentração microbicida mínima da óleo-resina de alecrim, foi possível verificar uma atividade antimicrobiana para a maioria das espécies e para todas as bactérias gram-positivas, incluindo o Enterococcus fecalis. Já para as bactérias gram-negativas, não houve nenhuma atividade antimicrobiana para as concentrações testadas, exceto para a Acinetobacter baumannii, em que o valor da concentração inibitória mínima foi encontrado de 1,25 mg por ml. Além disso, micro-organismos como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e as linhagens fúngicas não foi possível determinar a concentração inibitória mínima. Entretanto, foi observada uma atividade bacteriostática para todas as espécies testadas, ou seja, a óleo-resina de alecrim foi capaz de inibir o crescimento microbiano sem necessariamente levar à morte celular do micro-organismo. Diante dos resultados apresentados, foi possível concluir que a óleo-resina de alecrim obteve uma atividade antimicrobiana frente a 3 espécies de relevância clínica e mundial pelo teste de disco de fusão. Também apresentou valores de concentração inibitória mínima satisfatórios, principalmente para o Staphylococcus aureus sensível e multiresistente. Além disso, os testes realizados nesse estudo foram apenas in vitro, sendo necessários novos testes para avaliar a atividade antimicrobiana da óleo-resina de alecrim. Essas foram as nossas referências. Obrigada!